chegamos aí, não é? 1953 aí, a morte do camarada Stalin, né? E sobe aí ao poder, né, Nikita Khrushchev, né, com a sua famosa desestalinização, né? Então, professor, eu queria saber, né, qual foi o peso, né, como é que caiu, né, o discurso secreto, né, do 20º Congresso do Partido Comunista, né? Eu queria saber, especificamente também, qual foi o peso, né, desse discurso em repúblicas como foi a Polônia, né? Bom, é muito importante isso que você falou, pelo seguinte, né? Até o ano de 56, a União Soviética ela tinha uma determinada imagem, é uma palavra muito ruim, né? Mas tinha uma imagem dentro da comunidade internacional e dentro do sistema internacional. Era uma imagem que era do país que havia derrotado a Alemanha nazista, do país que dava suporte à luta anti-imperialista em vários países na África, na Ásia, enfim. A União Soviética ela tinha uma determinada imagem. E essa imagem ela muda a partir desse discurso secreto do Khrushchev. E por que é discurso secreto? Primeiro a gente tem que dizer por que é discurso secreto. Por um motivo essencial. Ninguém, seja figuras públicas que eram jornalistas, sejam até delegações internacionais, foram proibidos de participar dessa parte, né, do 20º Congresso. Isso era algo que não era natural dentro da União Soviética, porque até ali, boa parte dos congressos e reuniões que aconteciam públicas do partido, elas contavam com a participação de delegações estrangeiras, né, de países Sempre eram públicas, né, professor? Eram públicas, exatamente, eram públicas. Você tinha participação de delegações estrangeiras, né, delegação chinesa, delegação húngara, todo mundo participava. Foi o caso, por exemplo, do 19º Congresso, que contou aí com uma participação mais ampla, né, quando vários partidos comunistas já estavam no poder no leste europeu. Né? Não era o caso ainda, se eu não me engano, do Partido Comunista Chinês. Em 52, né? 52 China já estava, né? 52 participou sim. E foi em 49, então, né, o estabelecimento, né? Foi 52, isso, foi 52. Porque eu não estou lembrando se o 19º foi 49 ou foi 52. Eu acho que foi 52, tenho quase certeza absoluta. Então, esse discurso secreto, né, para poder pegar, enfim, tirar, né, por assim dizer, a autoridade política de Stalin, do ponto de vista histórico, ela tem a ver com a figura de Stalin, evidentemente, mas tem muito mais a ver com a figura das lideranças políticas que eram próximas do Stalin, que permaneceram dentro do partido, né? E aí eu estou falando do Kaganovich, do Bulganin, do Malenkov, enfim, de várias outras lideranças políticas que até ali ainda estavam. E e lá na Hungria, né, o Matias Rákosi, né? Isso, Matias Rákosi. Então, essas lideranças políticas ainda tinham, né, uma participação muito grande, e a única forma, né, de descredibilizá-las, né, era trazendo um discurso que pudesse dar uma autoridade para o Khrushchev. E a única forma de fazer isso, né, era descredibilizando essas lideranças que eram próximas, em alguma medida, do Stalin. Khrushchev já havia iniciado em 53, quando ele afasta o Beria. Enfim, acontece até um julgamento que, enfim, isso é algo que merece um estudo mais profundo, que eu acho que é muito controverso em relação ao Beria, o que aconteceu em 53, onde ele foi julgado, foi executado, enfim. E, a partir dali, ocorre, né, um processo de disputa de poder dentro do Partido Comunista da União Soviética, onde o Khrushchev ele representa uma ala política e ele vence politicamente essa disputa, né? A partir de 56, ele vence, a ponto de que ele prende depois uma série de reformas econômicas e políticas dentro da União Soviética e também, enfim, inicia uma mudança na política internacional que já havia, né, enfim, tido as suas bases postas no ano de 1955, quando inicia-se a chamada política de coexistência pacífica, que inclusive não agrada muito à China, né? Que é um tópico também que seria muito interessante, aí, quem sabe, um dia de se discutir, que é a questão da cisão sino-soviética, né? Que é um tema aí muito espinhoso,
mas que é muito importante se discutir, porque isso também está inserido dentro dessas questões que se relacionam em relação à União Soviética e os demais países socialistas. Inclusive, é interessante até para entender guerras como a do Afeganistão, né? Esse rompimento. Exato, muito importante o que você falou, porque no Afeganistão, a União Soviética e a China tinham posições diferentes em relação ao que deveria ser o Estado do Afeganistão, né? Mas, enfim, isso é uma discussão que a gente pode fazer aí um outro dia, né? Porque é uma discussão muito áspera, né? E muito profunda, inclusive do ponto de vista da geopolítica, né? Porque a China, por vezes, também, enfim, ela também fez algumas leituras em relação ao Afeganistão que a gente pode considerar até um pouco problemática, né? Mas, enfim. Então, é importante a gente colocar essa questão, né, da Hungria dentro desse interim. Por quê? Porque a política da coexistência pacífica ela visava, né, um maior trânsito, né, entre o Ocidente e entre os países do leste. E é isso que vai afetar, por exemplo, as relações entre a Hungria e a União Soviética, e vai dar o processo, o início, né, do que a gente chama também de desestalinização, entre aspas, de vários países do leste europeu, onde os vários, entre aspas, né, Stalins, né, ou enfim, políticos stalinistas, vão sendo afastados do poder. E um caso é o do Matias Rakoczy, dentro da Hungria, né, que ele tinha uma determinada imagem até o ano de 56, e essa imagem muda completamente a partir da correlação de forças dentro da Hungria, que também já não era 100% favorável para os comunistas da Hungria, né? Porque os comunistas da Hungria, eles assumiram o poder, como eu expliquei aqui para vocês, não foi meio que no colo, né, que caiu no colo dos comunistas. Foi óbvio que foi fruto de uma disputa política, mas porque também a sociedade húngara, né, ela tinha forças políticas muito fragmentadas, e as únicas forças políticas fortes o suficiente para assumir o poder e governar eram os comunistas. Quando esse período inicial passa e as forças de direita e fascistas começam a se rearticular, inclusive a partir desse discurso do Khrushchev, aí é que a coisa começa a mudar dentro da própria Hungria. Porque, professor, foi um dos primeiros combates ali, um dos primeiros choques ali, né, relacionado a essa questão do discurso, foi ali na Polônia, né, onde eles até queriam o retorno de um bispo, né, de um cardeal, e também a troca do atual secretário-geral, né. Eles queriam que não fosse mais um cara ligado ao stalinismo, né. E isso repercutiu muito na Hungria também, né, o que aconteceu na Polônia, né. Porque a gente tem que compreender o seguinte: aqueles países ali, como eu falei, do ponto de vista cultural e político, a Hungria ela é exceção porque ela é um país que não é eslavo, né? A Polônia, por exemplo, por mais que os poloneses se coloquem como eslavos, eles são católicos que falam eslavo germanizado, mas que são um povo etnicamente eslavo. Os tchecos também são algo semelhante.